Olá, amigos do DOL. Sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, a tua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Não te esquece, mande suas perguntas, suas dúvidas e suas denúncias para as redes sociais do DOL e também para o Instagram, @Defensor Cássio Bittar. No EP de hoje, temos aqui a alegria e a honra de ter na bancada do Comando do Consumidor o Dr. Rodolfo Cirino, advogado, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Pará. Dedicou aqui seu tempo a esclarecer as dúvidas sobre as relações de consumo nos estádios, nos ambientes, nas atrações esportivas. Dr. Rodolfo, muito obrigado por sua presença, por seu tempo e disponibilidade aqui com o Comando. Obrigado, Cássio, pela oportunidade que você está concedendo no seu programa. Esse espaço ele é muito importante para a gente conversar com o telespectador, né? Conversar com o torcedor paraense, que é um apaixonado pelo esporte, esclarecer as dúvidas deles em relação a essa questão consumerista e também das competências do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Pará. Perfeito. Doutor, desde o início do Campeonato Paraense, diversas notícias, denúncias têm sido veiculadas nas redes sociais relacionadas aos preços dos alimentos e também do estacionamento nos eventos esportivos, sobretudo no Mangueirão, aqui em Belém. Uma das notícias dá conta de que uma garrafinha de água, que em outros locais custaria R$ 1,50, R$ 2, estaria sendo comercializada a R$ 10. A denúncia chegou até os órgãos de defesa do consumidor e muitas pessoas estão nessa expectativa do que vai ser providenciado quanto ao caso. Mas eu lhe pergunto, como é que o senhor avalia isso, como é que o senhor vê isso? E também, o Tribunal de Justiça Desportiva, ele tem alguma ingerência nesse tipo de situação? Ele pode tomar alguma providência quanto à questão relacionada ao respeito do Código de Defesa do Consumidor dentro do ambiente esportivo? Primeiramente, é bom esclarecer que eu também sou consumidor, né? Perfeito. Eu também frequento os estádios de futebol. Não é porque que eu estou presidente do Tribunal de Justiça Desportivo que eu não consumo dentro dos estádios. Então, realmente, em alguns jogos que eu frequento no Mangueirão, eu observo realmente que os preços de alguns produtos, no meu entendimento, ele encontra-se abusivo. Antigamente, nós tínhamos o Estatuto do Torcedor, né, que regia essa questão dos preços dentro dos estádios, das responsabilidades dos clubes. E com a revogação do Estatuto do Torcedor, com o advento da Lei Geral do Esporte, nós temos 2 artigos lá que são muito claros em relação à responsabilidade do clube mandante, ou seja, do clube que está promovendo o evento na questão da relação de consumo. Nós temos o artigo, salvo engano, é o 142, parágrafo 1º, que fala que o torcedor ele é igualado ao consumidor, perfeito, conforme tem a previsão no artigo 2º do CDC. Faz essa equiparação. Ele faz essa equiparação e lá é muito claro. Assim como ele prevê também no parágrafo 2º do artigo 146 da Lei Geral do Esporte, que o clube mandante ele é equiparado ao fornecedor. Então, que equivale ao artigo 3º do CDC. Então, fica muito claro essa relação de consumo, onde a Lei Geral do Esporte prevê que o torcedor ele é igualado ao consumidor, bem como o clube é igualado ao fornecedor. Então, no meu entendimento, as regras consumeristas elas estão muito presentes no âmbito esportivo, né? Principalmente no futebol. E o próprio artigo 156 da Lei Geral do Esporte fala que nas praças esportivas, onde são realizados os eventos, o clube mandante no qual é considerado fornecedor, ele não pode fazer a prática abusiva de preços em relação aos produtos alimentícios. Então, no meu entendimento, eu vejo que a questão desses produtos que estão sendo explorados dentro dos estádios, uma afronta total e o desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e, logicamente, afetando o nosso torcedor paraense, que é um apaixonado pelo esporte, que às vezes vai ao estádio com toda a família e aquele torcedor que recebe apenas um salário mínimo, ele fica impossibilitado de desfrutar desse evento esportivo que todos nós somos apaixonados. E esse consumidor pode recorrer ao TJD?
Tem possibilidade de o TJD, na interpretação das normas, ter alguma ingerência, ainda que seja uma ingerência administrativa, para tentar equacionar essa situação, ainda mais que os clubes mandantes que definem, né? Essas questões relacionadas ao fornecimento. É possível o TJD intervir, de alguma forma? O TJD, ele é responsável pelas competições esportivas, né, que são organizadas pela Federação Paraense em relação aos regulamentos específicos de competição, aos regulamentos gerais de competição e as infrações disciplinares cometidas durante o jogo, né, que são regidas pelo CBJD. Então, no meu entendimento, nessa questão consumerista, o TJD ele não teria competência, né, para se manifestar ou para apreciar algum pedido em relação aos preços abusivos cometidos dentro dos estádios de futebol. Certo. O futebol é do povo, né? O povo quer ter acesso, tem direito a ter acesso a esses espaços, né? Tanto que você vê, em especial aqui no Pará, os eventos têm recorde de arrecadação, recorde de presença, e é preciso que todos os envolvidos, né, garantam esse acesso seja ao acesso ao espaço, seja ao consumo por preços justos. Mas olha, tem pergunta do internauta aqui e ela vai também nesse sentido, né? Fala um pouquinho sobre essa elitização dos espaços futebolísticos. Olha aí, o Clebson Filho de Coraci mandou uma pergunta para o comando. Ele diz assim: olá, doutor, infelizmente hoje assistir um clássico nacional no Mangueirão é para quem pode. O preço de um grande jogo, como Botafogo e Flamengo pela Supercopa Rei, não é para qualquer pai de família. Existe a possibilidade de trabalhar uma tabela para que a população mais carente possa prestigiar os jogos? Na verdade, Cássio, o que acontece? A gente tem um movimento hoje no futebol muito capitalista. Né? A gente está vendo que os clubes estão fazendo investimentos altíssimos, né? Tanto aqui em Belém, como Remo, Paysandu, como isso acontece no cenário nacional. Então, no momento que esses clubes fazem esse investimento altíssimo no seu elenco, em salário de jogador, em infraestrutura, infelizmente esse custo tem que ser passado para alguém. Geralmente a gente sabe que no final é sempre o consumidor que é afetado e automaticamente isso ocorre com a elevação dos preços dos ingressos. Mas existe já alguns movimentos no Brasil e devido a essa demanda e essa reclamação que foi elitizado hoje o futebol brasileiro, alguns clubes eles estão fazendo os setores populares. Né? Hoje no Maracanã existe um setor popular, onde os preços são mais acessíveis para poder atender também essa demanda e não afastar o torcedor do seu clube de coração. Né? Agora, hoje, o clube mandante que ele é responsável pelo preço dos ingressos. Não existe um limitador de preço. No meu entendimento, fica muito claro que é a questão da oferta e da procura. Tipo um jogo agora que a gente vai ter em Belém, que é a final da Supercopa Rei, entre Flamengo e Botafogo, a gente sabe que a procura vai ser muito maior do que a quantidade de ingressos que permite a capacidade do Mangueirão. Automaticamente, os preços, a gente já verificou que, por padrão regional, eles são elevados. Então, a gente tem que mensurar muito a questão do investimento que o clube faz para o retorno que ele tem que ter. Né? Mas, infelizmente, a gente não existe um limitador de preços, onde a gente tem o mínimo e o máximo que pode ser cobrado por cada partida. Perfeito, doutor. Olha só, tem uma pergunta aqui bem interessante sobre a atuação junto ao TJD. O Célio Souza da Guanabara mandou uma pergunta interessante aqui. Ele é advogado, está formado há 1 ano e diz o seguinte, ele diz: eu sou apaixonado por futebol. Gostaria de saber quais dicas o doutor Rodolfo pode me dar para que eu possa militar junto à justiça desportiva. A gente tem que sair daquela bolha hoje do mundo jurídico, né? Que geralmente os alunos, quando se formam, eles querem ir para o direito trabalhista, para o direito penal, para o direito civil. E hoje eu falo que eles têm que furar essa bolha, porque hoje o mundo do direito tem um nicho muito grande. E o direito desportivo é um deles. Né? O direito desportivo hoje ele vem numa ascensão dentro do Brasil muito grande. A gente está vendo, que a gente até falou na pergunta anterior, que o futebol hoje está passando por um processo de capitalismo muito grande, onde os clubes têm grandes investimentos. Então, são grandes espetáculos, são né? Grandes Hoje espetáculos. Não é só o jogo, são espetáculos. Então no momento que o clube está investindo pesado, né, em estrutura, em contratação,
automaticamente vai gerar uma demanda aí. Né? Então, um jurídico forte que um clube tem que ter para ver as questões de contrato, né? Essas questões de preço de ingresso, caso o clube seja acionado pelos órgãos competentes. Então, um jurídico hoje muito forte tem que ter dentro dos clubes. Mas o grande engano que as pessoas têm, ainda mais o recém-formado ou o jovem advogado, é que a justiça desportiva apenas atende o futebol. Não, o leque é muito grande. Entendi. Né? Nós temos o futebol, nós temos o vôlei, nós temos o futsal. Né? Então, a demanda dentro do esporte, ela abrange todas as modalidades, não somente futebol. O futebol é o que tem mais destaque, porque é uma justiça que já está um pouco mais estruturada, né? E é onde tem uma grande movimentação de torcedores e um fluxo financeiro muito grande. Então, o que eu indico hoje e aconselho o jovem advogado, procure a gente lá no TJD. A gente tem um espaço para receber vocês, advogados, para vocês verem como funciona a justiça desportiva, como é o seu processo. Né? A gente tem o maior carinho, o maior respeito com esse jovem advogado de explicar o que é a justiça desportiva. É um mercado que ainda tem poucos advogados atuantes, mas é um mercado que está em ascensão. Requer uma especialização, né? Tem que estudar, tem que conhecer. Sim, porque o que acontece é muito específico hoje, né? Sim. A justiça desportiva, ela tem o seu rito próprio, né? Ela tem a sua forma de tramitação do processo própria, que é diferente do Código de Processo Civil, que é diferente do processo penal. Então, tu tem que conhecer hoje realmente a legislação que fala sobre direito esportivo. Mas hoje no Brasil nós temos várias especializações, né? Já temos mestrado, já temos doutorado nessa área, então é um ramo que está em expansão e eu acredito que seja um ramo muito rentável agora e para o futuro. Legal. Olha, tem outra pergunta aqui. O Clóvis Santos, de Marituba, mandou pergunta também. Ele diz o seguinte: no ano passado eu fui ao Repar, no Mangueirão, e fui esmagado em uma confusão na entrada. Perdi meu óculos e meu celular. Procurei a gestão do estádio e me disseram que o responsável é o clube. Está certo isso? O Clóvis pergunta. Existe punição para esse clube que não organiza corretamente o evento? O Mangueirão ele é um estádio público, né? É um estádio que pertence ao governo do estado, então automaticamente ele é um estádio público. Mas no momento que o Paysandu vai jogar, ou o Remo vai jogar, ou qualquer outro clube que vá mandar sua partida no Mangueirão, ele aluga aquele estádio. Então, no momento que o clube aluga aquele estádio, a gestão passa automaticamente para o clube. Então, o clube é responsável por toda a organização e por tudo que acontece dentro e fora do estádio. Inclusive, ele é o responsável por oficiar os órgãos competentes do Estado para solicitar esse apoio, segurança pública. Né? Então, o que acontece tanto dentro quanto fora do estádio, o clube é responsável. Então, a informação que foi repassada para ele através da direção do Mangueirão, que a responsabilidade era do clube, a informação está correta. Né? Então, se ele se sentiu que ele sofreu um dano, que ele foi prejudicado, enquanto torcedor, que é equivalente ao consumidor, ele pode sim procurar os meios judiciais para querer essa reparação do dano material dele, sim. Esse esclarecimento é muito importante, né? Para saber onde o consumidor, o torcedor, pode efetivamente se reportar. Inclusive, desculpe lhe interromper, a gente teve um episódio, ano passado, que teve um jogo em Belém entre Remo e Corinthians, salvo engano, que várias pessoas que estavam com o ingresso não comprado, conseguiram entrar. Né, ficaram impedidas de acessar o estádio porque já estava com a sua capacidade máxima. Né? Então, essas pessoas poderiam sim acionar o judiciário para tentar essa reparação ou por dano moral e o dano material, né, caso elas se sentiram que sofreram esses danos. Porque o clube é o responsável. Nesse momento, o Estado não tem gerência sobre isso. Eu acho que seria interessante, isso é importante. Existe uma série de vínculos, né? O Estado em relação ao clube, né? Um contrato de locação, salvo engano, você falou. Tem um contrato que é cedido espaço mediante uma remuneração, né? Temporária. Mas seria interessante que nesses documentos constasse especificamente as observações, ainda que porque está na lei, mas é importante constar no instrumento também, obrigando o fiel cumprimento da legislação. Porque, como o senhor bem falou aqui, a questão relacionada aos preços dos alimentos, de uma garrafa de água, o preço de um estacionamento ou o preço do próprio ingresso está prevista na legislação federal, que hoje é a Lei Geral do Esporte. Está prevista no Código de Defesa do Consumidor.
que é justamente que faz essa tutela mais abrangente do consumidor. Então, é muito importante que isso fosse dialogado para que evitasse, né, essa enxurrada de reclamações que estão aí, as denúncias que estão sendo feitas de forma massiva nos órgãos de defesa do consumidor. Seria muito importante essa articulação, né, para que, pelo menos de alguma forma, nós tentássemos minimizar o problema. Mas olha, professor Rodolfo, doutor Rodolfo, eu agradeço muito a sua presença aqui no Comando do Consumidor. Saiba que esse espaço aqui é um espaço que ele serve como informação para muitos internautas, sobretudo aqueles que acompanham os trabalhos no DOL. Tá certo? Deixo aqui franqueado a palavra para o senhor agradecer, fazer os agradecimentos a quem o senhor entender que deve, e também para divulgar. Tem Instagram do TJD? Temos. Obrigado, professor Cássio, mais uma vez pelo espaço. Né? É sempre importante a gente vir esclarecer para o torcedor o que é o TJD, qual a sua competência, até porque a gente sabe que várias competições terminam no tapetão, não é o ideal, mas terminam dentro do tribunal. Né? Então, é importante a gente deixar claro isso para a sociedade, quais são as competências do TJD, como ele atua, quem são os seus membros. Então, esse espaço cedido por você, eu agradeço profundamente, porque é muito bom a gente esclarecer para o torcedor o que é o tribunal, tirar suas dúvidas. E para quem quiser maiores informações, é só seguir lá no Instagram, @TJDPará, que tem várias informações, várias publicações explicando o tribunal, mostrando os seus componentes e etc. Perfeito, professor. Obrigado novamente. E você que nos acompanha aqui no Comando do Consumidor, não se esqueça. Mande suas perguntas, suas denúncias para as redes sociais do DOL e também para o Instagram, @Defensor Cássio Bittar. Sempre é bom lembrar, a informação é o melhor negócio.